Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Capobianco e hoje nós vamos tratar de um tema de processo penal, aliás, não só um tema, dois temas de processo penal de suma importância, que são esses aqui, ó, dá uma olhadinha. A apelação e também os embargos de declaração. A apelação e embargos de declaração, que são, é claro, dois recursos, né, no processo penal. Nós temos aí as temáticas, né, de recurso a partir ali do livro 4º do CPP, né, tratando exatamente dos recursos, das nulidades e dos recursos, livro 3º, tratando das nulidades e dos recursos, e dentro da parte especial dos recursos, nós temos lá o recurso em sentido estrito, a apelação, embargos de declaração, etc. E o nosso objetivo é tratar desses dois recursos fundamentais no processo penal. Ok? Mas antes, vamos para os nossos contatos, dá uma olhadinha. Então, quem quiser conversar comigo, olha, será uma grande satisfação. Você pode me contactar através do nosso canal de Direito Penal lá no YouTube, canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem mais de 300 vídeos tratando de penal, processo, legislação e muito mais, né? Nós podemos ser encontrados também no Facebook, @Rodrigo Capobianco, no Instagram, Rodrigo Júlio Capobianco, e também no nosso site institucional, que é capobianco.adv.br, que é do nosso escritório de advocacia, e lá tem os contatos, e-mail e tudo mais, que você pode, né, nos contactar, né, e aliás, eu estou à plena disposição para tirar qualquer dúvida, não só desta aula, como de qualquer matéria que envolva penal e processo penal, seja de aula, seja da vida prática, né? Naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder esclarecer, eu estou à plena disposição para essa interação. Tá certo? Muito bem. Bom, então o nosso objetivo hoje é tratar aqui de apelação e embargos de declaração. Começando pela apelação. A apelação, sem dúvida nenhuma, é o recurso mais importante que existe no processo penal. Aliás, uma das peças mais importantes que existe no processo penal, né? E isso porque nós já vamos ver os cabimentos, né, quais são os assuntos que podem ser tratados numa apelação, mas eu adianto para vocês que de uma sentença penal condenatória ou de uma sentença penal absolutória cabe a chamada apelação. Então, todo o processo penal, né, ele se encerra através de uma sentença absolutória, 386, artigo 386 do CPP, ou de uma sentença condenatória, artigo 387, né? E é muito difícil, é muito raro que um réu, uma vez condenado criminalmente, vá se quedar inerte, não vá querer uma segunda opinião, não vá para a segunda instância, não vá apelar. É muito raro, até porque no processo penal não existe custas para apelar, diferentemente do cível, em que deve ser feito um preparo ali, e muitas vezes, então, por falta de recursos, a pessoa se queda inerte e acaba não recorrendo. Mas no processo penal não tem custas, basta recorrer, basta manifestar o interesse em recorrer. Curiosamente, até mesmo o próprio réu, nós já falaremos sobre isso, o próprio réu, ele tem condições de recorrer, né, no processo penal, ele mesmo pode recorrer no processo penal, manifestando o seu interesse em apelar. Então, muito raro que ele, condenado, não recorra. E mesmo se ele for absolvido, também o Ministério Público dificilmente se queda inerte, dificilmente se requereu a condenação, porque há casos em que o próprio Ministério Público requer a absolvição do réu, né? Mas, na medida em que o MP
peça a condenação e o juiz absolva, dificilmente também ele vai se quedar inerte. De modo que a apelação quase sempre é uma constante ali nos processos penais brasileiros, né? E essa é a grande importância. E claro que essa importância prática vai se refletir, né, na questão teórica, nos concursos públicos, né? Então é um assunto sempre muito pedido, sempre muito importante ali, tá certo? Então vamos começar a tratar sobre esse tema, vamos para os slides, dar uma olhadinha. Então nosso tema aqui é a apelação e desde já nós podemos dizer que cabe a apelação da sentença absolutória ou condenatória, tanto do juízo singular como do tribunal do júri, né, do juízo singular ou do tribunal do júri. Bom, vamos ficar por aqui. Olha só, a apelação ela está localizada geograficamente no Código de Processo Penal, no artigo 593. Artigo 593 e seguintes vai tratar da apelação. E é logo no artigo 593 que nós encontramos os motivos para apelar, né? De qual tipo de decisão, de que tipo de decisão eu vou impugnar aquela decisão através de uma apelação. Então, no inciso 1º do artigo 593, nós temos lá a sentença condenatória ou absolutória do juízo singular. E no inciso 3º, perceba, estou pulando intencionalmente o inciso 2º, no inciso 3º nós temos a condenação ou absolvição no tribunal do júri. Por que eu coloquei esse inciso 1º e inciso 3º? Para você fixar na memória que se a sentença foi condenatória ou absolutória, não importa se da vara criminal, não importa se do plenário do júri, lembrando que o inciso 3º do artigo 593, ele se refere à segunda fase do júri, não é a primeira fase. Na primeira fase do júri não há sentença condenatória e também não há sentença absolutória. Podemos ter, sim, a absolvição sumária, outra história, já falaremos dela, mas não há sentença absolutória de acordo com o artigo 386 ou condenatória de acordo com o artigo 387. Isso só é possível no júri na segunda fase. Então, se o réu foi levado ao plenário do júri e lá foi condenado ou foi absolvido, né, essa decisão condenatória ou essa decisão absolutória, elas serão impugnadas através da apelação. Compreendido? Legal? Condenou ou absolveu a apelação? Isso faz com que a apelação tenha ali um conteúdo muito amplo. Por quê? Porque, na verdade, eu posso contestar ali na minha apelação qualquer elemento da sentença condenatória ou absolutória. Então, eu posso contestar elementos de mérito, né, da caracterização do crime, da autoria, também posso criticar ali a colocação da pena, né, tudo isso do mérito, mas além disso, outros elementos que foram aventados ali no processo, principalmente em alegações finais, eu posso discutir como nulidade, prescrição e outros tantos fatores dentro de uma apelação. Nunca é demais lembrar que há um brocardo jurídico que diz tantum devolutum quantum appellatum. Então, diante do tantum devolutum quantum appellatum, isso limita, né, o efeito devolutivo do recurso, da apelação, né? Eu vou devolver para o tribunal aquilo que eu impugnar. Então, aquilo que eu impugnar, eu estou limitando aquela matéria será reanalisada. Aquilo que eu não impugnar não será reanalisado. Imagine, por exemplo, que o réu foi condenado, mas o réu não recorra
dessa condenação. Ele já esperava essa condenação. Ele, por exemplo, confessou, né? Ele realmente praticou o crime, então ele esperava a condenação e disso ele não recorre. Mas o que ele não esperava, o que ele não concorda, é com a pena, porque de repente a pena foi muito alta, muito excessiva. Então imagine que o réu apele parcialmente, então, daquela sentença condenatória, impugnando a pena. O que o tribunal vai se manifestar? O tribunal vai se manifestar sobre a pena. Agora, imagine que um desembargador diga lá, olha, mesmo o réu tendo confessado, verifica-se aqui nos autos que essa confissão restou isolada no processo e a confissão não tem poder absoluto e por isso o réu merece ser absolvido e absolva o réu em grau de recurso. O réu não pediu isso, então o desembargador não terá a condição de se manifestar sobre isso, né? É o próprio efeito devolutivo ali. Então tem que se manifestar sobre aquilo que foi impugnado. O que eu quero dizer então é que na apelação você pode ter amplos assuntos, pode falar de tudo, você, aliás, pode apelar in totum, ou seja, sobre a totalidade daquela decisão, ou você pode apelar parcialmente, né, impugnando determinados pontos ali, né, especificamente. Se você apelou parcialmente, aquilo que você impugnou será analisado, aquilo que você não impugnou não será analisado. Essa regra, como quase todas as regras, tem exceção, né, que são exatamente as questões de ordem pública. Algumas questões de ordem pública, mesmo que não aventadas pelas partes, poderão ser determinadas, como é o caso, por exemplo, da prescrição. Muitas vezes o advogado não pede a prescrição, não enxerga a prescrição, ou às vezes nem existia, no momento da apelação não existia prescrição, mas o recurso demorou tanto para ser julgado, que quando é julgado já passou o prazo prescricional e o próprio tribunal de ofício reconhece a prescrição, né? Então ele pode reconhecer de ofício? Sim. Ah, mas aquilo não foi impugnado pelas partes. Sim, não foi impugnado pelas partes, mas temos ali aquilo que se chama de questão de ordem pública, e as questões de ordem pública podem ser discutidas efetivamente em grau de apelação. Compreendido? Legal? Muito bem. Vamos seguir aqui nos slides, né? Porque das sentenças absolutórias ou condenatórias do Tribunal do Júri, que seria o inciso 3º, nós temos algumas questões muito pontuais aqui, pessoal, muito pontuais e que nós precisamos entender. O legislador, ele colocou pontuadamente que das sentenças absolutórias ou condenatórias do Tribunal do Júri cabe apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, já falo sobre isso, né? Quando a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, esse também é um outro ponto, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança, e ainda quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Se nós observarmos o artigo 593, inciso 3º, vocês verão que essas 4 hipóteses, elas estão nomeadas em alíneas, a linha A, B, C e D, né? E há uma questão muito importante, que inclusive já foi simulado, né, pelos tribunais superiores, no sentido de que, se o sujeito apelar com base no artigo 593, inciso 3º, a linha
A, o tribunal só se manifesta sobre a linha A. Ah, mas eu queria também que fosse impugnado a linha B. Então eu tenho que expor ali expressamente que estou apelando nos termos do 593, inciso 3º, as linhas A e B. Ah, eu quero todos, então tenho que apelar nos termos do artigo 593, inciso 3º, a linhas A, B, C e D. Porque se eu falar só da linha D, é só a linha D que será analisada, dentro daquele espírito do tantum devolutum quantum apelatum. Ok? Muito bem, nós vamos para o intervalo, né, o primeiro intervalo, e já voltamos para falar mais sobre essas causas de apelação no tribunal do júri. Intervalinho, a gente já retorna.